Os astrofísicos Mark Brown e Konstantin Beit estão cada dia mais convencidos de que existe um objeto misterioso lá em cima, nos confins do Sistema Solar, e esse objeto ele estaria provocando mudanças, alterações nos objetos transneptunianos, nos asteroides e tal. Meus amigos, é que eu sempre falo aqui no canal, tá? Desde muitos anos atrás, os astrônomos, astrofísicos já perceberam anomalias gravitacionais interagindo com o movimento de translação dos planetas gasosos, até mesmo de Saturno, Urano, Netuno, ou seja, esses planetas, uma força impede com que esses planetas eles consigam viajar livremente. Então eles fazem um movimento de translação atrasado. Essa anomalia é antiga e até hoje ninguém sabe o que é. Por isso que é um assunto longo, vou tentar resumir ao máximo. Por isso que foi descoberto Plutão. O próprio Dr. Robert Hamilton disse isso num vídeo que eu já expus várias vezes aqui no canal, em conversa com o Zecharia Sitchin. E Plutão foi descoberto, o Percival Lowell, e porque então foram seguindo o rastro dessa energia, mas perceberam que Plutão era muito pequeno para influenciar nas órbitas do gigante gasoso. Porém, a incógnita persiste até hoje, vamos dizer assim. E Konstantin Beit e Mark Brown perceberam também anomalias gravitacionais nos asteroides imensos, cometas de 1 km, cometas de 20 km, anomalias também, não só no cinturão de Kuiper, mas na nuvem de Oort, mostrando que tem algo bem massivo ali. Voltando à década de 80, em 1983, o telescópio Willis tirou fotos de um objeto que tudo indicava ser uma anã marrom, de acordo com o professor John Henderson e Dr. Robert Hamilton e outros. O objeto encontrado, fotografado pelo Willis, por eliminação, pode ser uma anã marrom. Pois bem, o assunto caiu em esquecimento e o que está em alta. Eu vou postar essa imagem, eu quero que vocês guardem. Eu vou postar ela no Telegram. Eu vou postá-la no Telegram. Da onde? Fonte. IRAS. O IRAS tirou essa foto. A finalidade do telescópio IRAS foi fotografar o objeto e conseguiu. O objeto ele tem essa aparência. Olha, foi tirado no infravermelho. Essas luzes, estão vendo? Parece que são duas caudas. Para mim, isso daí tem a ver com o campo magnético dele. O campo magnético dessa coisa deve ser muito monstruoso. Observe na outra imagem. Então, o que eu digo para vocês, da própria NASA. E o que é essa coisa? Aí está lá o Mark Brown e Konstantin Beit brincando de planetinha. Eu vou mandar um e-mail para esses caras. Será que vão me responder? Mas eu vou mandar um e-mail para eles. Eles estão brincando de planeta. Será que tem um planeta lá mesmo, 5 vezes a massa da Terra? Ou será que não é essa coisa? Não será que é uma anã marrom? Que entra a cada 12 ou 20 mil anos. E, infelizmente, nós somos os premiados, né? Isso, infelizmente, aí nós somos os premiados. Eu não vejo nada de absurdo uma anã marrom entrar no sistema solar. Nosso Sol captura essa coisa. Não tem nada demais. Nada demais. O universo é muito dinâmico. Assim como o cometa ele entra no sistema solar, por que uma anã marrom não pode entrar? Por que uma outra estrela não pode entrar? Então o astrofísico ele tem que abaixar a cabeça e ficar quieto. Não tem nada de absurdo nisso, porque está certo. Uma anã marrom pode entrar aqui. Qual a regra da física que não permite isso? Tudo está em constante movimento, em constante transformação. Até o Daniel Whitmire acredita, também astrofísico da NASA, que uma estrela entrou aqui há milhares de anos atrás, há milhões de anos atrás, e acabou com os dinossauros. Resumindo as informações, meus amigos, Mark Brown e Konstantin Beit acreditam que existe um planeta aproximadamente 45
bilhões de quilômetros do Sol. Tá? Essa distância é 10 vezes a distância de Netuno para o Sol. A distância de Netuno ao Sol é uma base de 4 bilhões e meio de quilômetros. E, de acordo com cálculos, esse objeto ele estaria a 45 bilhões de quilômetros do nosso sistema solar. Muito, muito, muito longe, muito distante. Tá? Eu fiz um cálculo. Seja lá o que for, essa coisa ela está se aproximando. Porque na década de 80, pelos estudos que eu tive acesso, eu até expus para vocês, e claro, os antigos sabem, eu já falei inúmeras vezes sobre isso. O objeto ele estava a 50, quando o telescópio Wheeler tirou a foto do objeto, o objeto estava a 50 bilhões de milhas, equivalente a 80 bilhões de quilômetros. E de acordo, agora, 2023, de acordo com Mark Brown e Constantin Byte, essa força estaria a 45 bilhões. Então a distância ela encurtou, representando que o objeto estaria se aproximando dentro do sistema solar, seja lá o que é essa coisa. Pois bem, o que eu entendo que esses dois estão procurando algo que a NASA já descobriu na década de 80. Entendem? E eles acreditam, esses astrofísicos, que esse suposto planeta gasoso ele seria um planeta intermediário, 5 vezes a massa da Terra, porém não é mais massivo do que Júpiter, do que Urano. É um planeta, vamos dizer assim, razoavelmente, um corpo razoavelmente pesado, tá? Que não seria uma anã marrom. Uma anã marrom é algo extremamente pesado, equivale a 13 vezes a massa de Júpiter. Eu tento simplificar para não confundir a cabeça de vocês. Pois bem, esses caras acreditam que há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, aconteceram uma briga de gigantes, vamos dizer, Júpiter ou Saturno ou Urano, acabou expulsando esse suposto planeta, empurrando ele bem para mais distante do sistema solar. Eles acreditam nessa possibilidade. Por isso que a órbita dele é tão longa, tão distante assim comparado com os demais planetas do sistema solar. Claro, isso pode acontecer? Pode. Mas eu não acredito muito. Para mim é outra coisa que está vindo. Eu vou ler a matéria para vocês. Eu vou mostrar para vocês já de cara a órbita traçada, a órbita do objeto, tá? O que estamos vendo bem no centro, eu vou ampliar com a lupa, para vocês entenderem a grandeza do universo. Pronto, pronto. Esse é um vídeo da própria Caltech. Bem no centro está o sistema solar, tá? Bem no centro, o Sol e os planetas orbitando. Essas linhas rocheadas, embaralhadas, são dos cometas, dos grandes asteroides, tá? Bem ali do cinturão de Kuiper, né? Para lá de Plutão, vemos aqui essa bagunça toda. E essa linha amarelada seria do suposto planeta, tá? Do suposto desse corpo celeste que é chamado de planeta novo. Para mim, isso daí pode ser o planeta X, talvez até o Hercólabus. John Moore, veterano de guerra, inclusive ele já até mesmo participou da guerra do Vietnã, e ele soube do planeta X através da própria Marinha Americana, de seus colegas militares, alta patente da Marinha Americana. E, claro, ele achou muito estranhas as mudanças que estão acontecendo no planeta desde a década de 80 para cá, que o clima no planeta não é o mesmo. Vocês sabem disso, que o planeta está mudando ano após ano. O clima está ficando cada vez mais agressivo. Não só o clima, mas a geologia do planeta também está mudando. Tudo está mudando. Isso chamou a atenção claro, do John Moore, e ele começou a fazer pesquisas independentes. Pois bem, ele possui um programa de rádio chamado The Liberty Man, nos Estados Unidos, onde ele reside, e então ele denuncia a existência desse corpo celeste. Ele afirma que esse corpo é real, mas ele soube através, né, de fontes do próprio exército americano,
generais aí de alta patente. Ele vem alertando o mundo, inclusive participa de diversos podcasts, e ele fala sobre o que vai acontecer com o planeta quando esse corpo celeste ele fizer o seu periélio no Sol, quando ele entrar dentro do sistema solar. Como eu já venho falando, o planeta ele não está mais no seu eixo axial de 23 graus. A Terra ela já está cambaleando feito um bêbado. Eu falo muito isso aqui no canal, como descrito na Bíblia. Está acontecendo também uma mudança também no polo magnético da Terra. Então, tanto o polo geofísico, os polos geográficos, como os magnéticos também estão mudando. Estamos vendo meteoros riscando o nosso céu, como aconteceu alguns dias atrás em São Paulo, aquela luz que, não só em São Paulo, mas diversos locais no Brasil, pessoas de diversos locais no Brasil viram aquela luz no Rio, São Paulo, Minas, parece que até em Goiás. Alguns dizem ser meteoro, outros dizem ser satélite, enfim. Mas os bólidos eles estão cada dia mais presentes, mais frequentes. Emissão de massa coronal, tudo isso representa uma ameaça de uma força. Isso representa que existe sim uma força intrusa aí, tirando a harmonia do nosso sistema solar,